Preto Casagrande, né? Perfil oficial dele, 234 mil seguidores, jogador e treinador de futebol, recordista de títulos da Copa do Nordeste, empresário. Né? Obrigado, Charles Miller, que é o bordão dele, né? E tá aqui, ó, Luiz Teles. Ele postou esse gifzinho, né? Ontem no aeroporto, com o João Paulo. Né? Calma, nação, camisa 1 do esquadrão está a caminho. Chegamos daqui a pouco. Vocês vão para o aeroporto receber lá. Isso foi há 12 horas atrás. Ele postou tipo um gifzinho, né? Fez ali um videozinho com o João Paulo vindo, né? Provavelmente de São Paulo. Né? Ali tá aparecendo ser o ônibus da Infraero, né? Aquele ônibus de aeroporto. E ele falou, né? Que perguntou se ia receber no aeroporto. Enfim, fez uma brincadeira, postou. E João Paulo já está em Salvador, né? Desde ontem à noite, tá? Desde ontem à noite. Preto só encontrou com ele no... Não, Cowboy. Ele só encontrou com o Preto no intermediário. Até onde eu sei, nada. Até onde eu sei, Preto só encontrou com ele no aeroporto e fez a brincadeira. Né? Como, por exemplo, um amigo meu encontrou o Marcos Felipe ontem no aeroporto e tirou a foto. É basicamente isso. Né? Foi só uma coincidência. Né? Não comecem a elocubrar situações que não existem, não. Tá? Calma. Preto só foi um cara que encontrou ele no aeroporto, um torcedor, como se fosse um torcedor, e fez uma brincadeira. Né? Eu poderia ter feito isso. Se eu estivesse no aeroporto, visse João Paulo, eu poderia fazer, vai, tira a foto aqui comigo e tal. E aí eu poderia ter postado a mesma coisa. Tá? Então não fiquem viajando, não, para depois não ter nenhum tipo de mal entendido, tá? Mas tá aí, né? João Paulo está em Salvador desde ontem à noite. E aí, Lula, de ontem para hoje, duas matérias foram. Duas informações chegaram através de matérias pra gente. A primeira é uma matéria que diz o seguinte: a matéria do Lucas Musetti, né? Ou Musetti, que é o setorista do Santos no UOL, né? E ele traz o seguinte aqui, ó, Lula. A honra e a pressão de ser o goleiro pedido por Rogério Ceni, né? Tá aqui na manchete do UOL, que diz o seguinte: a ligação do técnico Rogério Ceni mudou o destino de João Paulo, goleiro do Santos. O menino da Vila estava perto de se transferir para o clube turco quando pintou o interesse do Bahia. O planejamento inicial era só sair do Peixe se fosse para a Europa. João mudou de ideia quando o Ceni o chamou. Receber o convite diretamente de um dos maiores goleiros da história convenceu o santista. João Paulo, aos 30 anos, ficou indeciso e conversou com seu empresário e familiares sobre o peso de ser indicado por Rogério para resolver o problema que o Bahia tem na posição. No fim das contas, a honra falou mais alto que a pressão. O Bahia acertou a contratação de João Paulo por empréstimo até dezembro, mas a ideia é tê-lo em definitivo a partir de 26. Aqui, essa informação aqui tem uma atualização, que eu vou trazer daqui a pouquinho na matéria do GE, tá? A reta final do Brasileirão servirá de teste, entre aspas, antes do investimento. No Santos, João cansou de ser reserva. Titularíssimo até romper o tendão de Aquiles em 24, e o experiente goleiro viu Gabriel Brazão tomar conta da posição. Ele era o atleta há mais tempo no Peixe. A promoção elenco profissional veio em 2015, portanto, há 10 anos. Então, primeiro, essa informação, vamos guardar aqui na caixinha. Rogério Ceni ligou e mudou o destino aí do João Paulo. A outra situação, Luiz Teles, saiu agora há pouco, né? Na manhã desta sexta-feira, no GE Santos, né? Matéria assinada por Ana Canhedo e pela Gabriele Gomes, uma parceria entre as duas, né? Ana Canhedo, setorista do Santos, Gabriele, setorista do Bahia, podemos assim dizer, né? Ela cobre dupla Bavi. E tá aqui, ó. Por que o Santos liberou o João Paulo? Fatia maior de direitos, dívida perdoada e venda fixada. Reserva nesta temporada, o goleiro troca o Peixe pelo Bahia em busca de espaço. Como eu falei, matéria assinada por Ana Canhedo e Gabriele Gomes. Santos e Salvador fazendo aqui a dobradinha para poder assinar essa matéria, tá? Vamos lá. O Santos liberou o João Paulo para o Bahia, rival na Série A do Campeonato Brasileiro, após conseguir algumas contrapartidas, sendo a principal delas o recebimento de mais 30% dos direitos econômicos do goleiro, deixando o Peixe agora com a totalidade percentual. O que é que aconteceu? O Santos tinha 70% dos direitos econômicos de João Paulo e João Paulo tinha 30%. Para sair do Santos, João Paulo abriu mão desses 30%. Agora o Santos tem 100% do João Paulo. O que significa dizer que o Bahia, por exemplo, comprando o jogador, esse dinheiro vai todo para o Santos. Por exemplo. Vamos lá. Agora, dono de 100% do direito de João, o Peixe topou cedê-lo por empréstimo até junho de 26. Foi o que eu disse que tem atualização em relação à notícia de dezembro de 2025. Ao Tricolor de Aço, em um contrato com gatilhos para a compra ao final da temporada. O valor da compra gira em torno de 11 milhões de reais. Né? O valor que está fixado no contrato é um valor de 11 milhões de reais, 1,9 milhões de euros. Ou seja, antes dessa cessão dos 30%, 70% ficaria com o Santos, 30% ficaria com o próprio jogador. O João Paulo abriu mão aí desses 3 milhões e pouquinho de reais para poder sair do Santos e vestir a camisa do Bahia, né, para poder ter a oportunidade de jogar aqui, tá? E o Santos, por sua vez,
e ganhou esses 3 milhões e pouco a mais, né? Porque a gente imagina, o que é que a gente está imaginando aqui? Que vai dar tudo certo e que o Bahia vai comprar o cara. Né? Estamos levando em consideração a possibilidade de dar tudo certo, de João Paulo agarrar, o Bahia é campeão da Copa do Brasil com o João Paulo pegando pênalti na final, e a gente tendo que comprar João Paulo. Quanto é que a gente gastaria? 11 milhões de reais, tá? Vamos seguir adiante. No Santos, ele fez apenas uma partida em 2025, em fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista. O Alvinegro também exigiu que João abrisse mão de alguns valores em débito. O montante exato não foi revelado, mas o staff do jogador tratou como uma forma de gratidão ao clube pela liberação, pedida pessoalmente pelo goleiro para ter mais tempo de jogo. Ou seja, além de abrir mão de 30% dos direitos econômicos, o João Paulo ainda abriu mão de dívidas que o Santos tinha com ele. Então, essa operação para o Santos, Luiz Teles, deve ser uma operação muito favorável, né? Porque o Santos está ganhando 30% de um jogador importante, né? Ele abriu mão e ainda teve suas dívidas que não devem ser baixas, né? Deve ter dívida aí de salário, de FGTS, direito de imagem, não sei o quê, atrasado, né? E o João Paulo abriu mão disso, de acordo com o staff do jogador, por gratidão, né? Para quem não sabe, o João Paulo é da base do Santos, ele é menino da Vila, e ele nunca jogou em outro clube que não foi o Santos. Então a carreira dele toda foi no Santos. Né? Ele podemos dizer, talvez um torcedor santista. Né? Por mais de 10 anos que ele está dentro do Santos aí. Enfim. Pedida pessoalmente pelo goleiro. Diga, Lula. Desculpe, só para fazer uma pontuação. Que a reportagem traz que ele fez apenas um jogo esse ano, e ontem a Nájila Luz, conversando com a gente no Chá com Teles, ela só explicitou, é um jogo oficial no ano, mas jogou outros 3 amistosos pelo Santos, né? Amistosos 2 preparatórios. Não? Não, ela falou 3. A nossa contagem era 2, mas ela falou 3, um total de 4 partidas. Né? Ela é especialista, eu vou ficar com a palavra dela. Sim, com certeza. Mas só para porque eu também falei isso para não passar. Eu não passar aqui de mentiroso, apenas que claro. Essa uma partida que ele fez é a partida oficial, a que está computada, que você vai ali atrás nos sites, por exemplo, né, que trazem estatísticas de jogadores, SoftScore, Go.com, Transfer Market, etc. A partida que vai aparecer é essa partida oficial e não as outras, os amistosos que ele jogou, mas que não foram computados. Perfeito. E aí, Lula, para a gente continuar aqui no entendimento da matéria, tá aqui, ó. O contrato de João Paulo com o Bahia será até o fim de junho de 26, completando um ano de clube, praticamente com a possibilidade de atingir gatilhos para sua compra. Não é um ano exatamente, porque ele está chegando em agosto, né? Então, 10 meses. 10 meses, né? Mas, praticamente, como diz a matéria, um ano de clube para atingir gatilhos para sua compra. Diga, Lula. Isso, só isso, porque o início da matéria trazia um ponto, dizer que era gatilho até o fim da temporada, eu ia até falar, mas aí já está consertado já. Né? Porque provavelmente não é o fim da temporada, mas sim até o fim do contrato de empréstimo, e aí já está colocado dessa maneira. Aí, ó, apareceu o valor da dívida, viu? 1.600.000 reais o Santos devia ao João Paulo. Tá aí, abatimento de dívida. O Bahia, por sua vez, em busca de um novo goleiro de um camisão para Rogério Ceni, fechou a negociação rápida com o Santos. Aliás, não, perdão. Essa dívida era do Santos com o Bahia. Do Santos com o Bahia, provavelmente por Tassiano, né? E provavelmente, tá aí, ó. Abatimento de dívida. O Bahia, por sua vez, em busca de um novo camisão para Rogério Ceni, fechou a negociação rápida com o Santos, oferecendo o perdão de uma dívida de 260 mil euros, 1.600.000 reais. Não foi especificado ao GE qual era exatamente o débito do Peixe por nenhum dos dois clubes. Houve recente 2 negociações entre os clubes, a venda de Jean Lucas do Santos para o Bahia e a venda do Bahia para o Santos de Tassiano, que à época foi tratado pelo Peixe como uma compensação de dívida da negociação anterior. João Paulo chegou a ser titular do Peixe. Só pontuar, como a dívida está em euros, quando o Bahia negociou o Jean Lucas, o Santos, na verdade, tinha trazido o Jean Lucas do Mônaco. Qual foi o clube francês? Mônaco. Do Mônaco. Então, e assim, o Santos ainda tinha a pagar o valor ao Mônaco. E provavelmente o Bahia assumiu parte desse valor para pagar por Jean Lucas. Então, com esse valor em euro, muito provavelmente indica que é da negociação de Jean Lucas ainda. Provavelmente. João Paulo chegou a ser titular do Peixe durante alguns anos, mas perdeu a vaga para Gabriel Brazão enquanto se recuperava de lesão e não retomou o posto. Brazão é tido como um dos atletas mais regulares do elenco e neste momento é tratado como inegociável. Sem João,
O reserva imediato no posto agora é Diógenes, que também treina ao lado de João Fernandes, opções para a meta santista. Goleiros da base completam as atividades. Então tá aí o Destantes. Houve toda uma trama, né? O Bahia perdoou uma dívida de R$1.600.000. O João Paulo abriu mão de 30% dos direitos econômicos que ele tinha dele mesmo, né? Para o Santos. O Santos agora é dono de 100%. E o valor, na minha opinião, não ficou um valor alto, né? No final das contas, o valor de €1.900.000 para contratar o João Paulo, claro, levando em consideração que é um jogador que pode virar aqui, né? Que pode realmente render aqui, 11 milhões é nada. Se você quiser, por exemplo, comparar um cara que pode resolver nosso gol, como o João Paulo, pagando 11 milhões, e um cara que chegaria, por exemplo, com o Patrick Sequeira para a gente pagar 50 ou 60, você pode, por exemplo, alocar esses 40 ou 50 milhões de diferença em uma ou duas peças que você pode, né, trazer lá para frente, por exemplo, para o ataque ou para a zaga, enfim, para outra posição. Então, acho que ficou, no final das contas, bom para todo mundo. Bom para o Santos, bom para o jogador, que vai assumir provavelmente a titularidade num clube que está brigando por coisas maiores do campeonato, né? E bom, e treinado por Rogério Ceni, né, que provavelmente deve ser um dos ídolos dele, né, pela ligação e pelo contexto que nós trouxemos. E bom para o Bahia, que não vai desembolsar tanta grana assim, né? E vai ter um goleiro que podendo se recuperar aqui, pode virar um goleiro de altíssimo nível e resolver nosso problema. Enfim, queria a sua opinião, Listeres. Vamos lá. Eu acredito, inclusive, também existe uma compensação em termos salariais para ele, né? Assim como uma espécie de luvas embutidas no salário, né? Ou pré-embutidas, no caso, antes da negociação. Então, que facilita, por exemplo, ele abrir mão do que ele tinha a receber pelo Santos, ou ainda dos 30% de valor que ele tinha, né? Como se ele já estivesse vendendo esses valores para o Bahia, embutidos em salários, né, dentro dessa negociação. Porque não necessariamente quando você pega um jogador por empréstimo, esse jogador precisa ir para o seu clube com o mesmo valor de salário, né? Pelo menos é isso a última informação que eu tenho. Eu não sei se a legislação mudou. Você pode fazer um aditivo de bônus dentro do salário, né? Então, o salário está registrado mas você tem um aditivo de bônus, e esse aditivo de bônus pode estar lá, né? Como essa compensação desses 30%, por exemplo, né? Que ele tem a receber. A Bahia pode pagar casa, moradia, esses aditivos de bônus que são possíveis, né? Eu sei que o registro de salário fica o mesmo, você tem como aumentar o salário do atleta. Eu acredito que o Bahia, de alguma maneira, esteja fazendo isso, ou já tenha, talvez, no contrato, uma predisposição de, ao assinar um novo contrato, um valor estipulado, né, para compensar o atleta como luva, etc. Eu acredito que a composição tenha sido essa, não apenas, inclusive, do jogo. Mas é um goleiro de muita qualidade, velho. É um goleiro que, se apresentar o que ele apresentava no Santos, mesmo no período em que foi criticado, né? E a crítica, a gente sabe muito o peso da crítica, quando há falhas numa campanha, em uma campanha ruim, uma campanha de derrota, como foi a campanha de 2023 de rebaixamento, né? Você vai atrás de bode expiatório, você vai atrás de culpados, né? Ninguém sai ileso. E eu acho que muito, apesar de sim ter havido falhas, né, dele naquela reta final da campanha de 2023 do Santos, ele entregou muito mais, inclusive naquela temporada, como a própria Nájila disse, né? Se não fosse ele, o Santos não só teria sido rebaixado em anos anteriores, quanto muito mais cedo naquele próprio campeonato, né? Essa é a percepção dela, né? E que era a minha percepção também, né? Que mesmo falhando naquela reta final, ele tinha feito um bom campeonato. E fez um bom início em 2024. Até a lesão ele fazia um bom início. E ele só perdeu a posição porque o cara que assumiu a titularidade no lugar dele está fazendo um senhor campeonato. É um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Passa uma segurança, tem um melhor jogo com a bola nos pés. É muito importante dizer isso. O Brasil tem um bom jogo com a bola nos pés. Ao passo que ontem a Nájila, inclusive, colocou, vou dar uma má notícia para vocês, o jogo do João Paulo com a bola nos pés não é bom, né? E até eu perguntei para ela se ela estava falando isso aí, dava para
dá para dividir a coisa, é a tomada de decisão, é a postura técnica, né? É o gesto técnico. O que é antes? É um pouco de tudo. Deixa a gente um pouco desanimado nesse sentido, mas embaixo das traves nunca foi um problema, era o reserva imediato, jogou as partidas em que Brasão não pôde jogar, ou não estava escalado para jogar, e a pronta recuperação muito mais cedo da lesão grave que ele teve, com uma ruptura de tendão de Aquiles, ele voltar em menos de 6 meses, já está apto para jogo, que foi o que aconteceu, ele se contundiu em maio, e em novembro ele já estava escalado, né, ele foi escalado como reserva nas 2 últimas partidas do Santos na temporada de 2024, e foi reserva durante toda essa temporada agora. Então, isso indica que ele teve uma pronta e uma boa recuperação da lesão, que é uma lesão grave. Então, assim, eu estou empolgado para vê-lo em campo pelo Bahia. Acho que tem condição, sim, de segurar essa posição. Estou, ao mesmo tempo, apreensivo em relação ao jogo dele com a bola nos pés. Acho que se ele tiver, por exemplo, boas técnicas, é possível desenvolver o resto, né? As tomadas de decisão, até a própria técnica, né? Assim, a forma para ele passar a jogar, porque a verdade também, aí foi o que eu até falei ontem com a Nájilo, é que o Santos nunca precisou, exceto quando teve o Sampaoli, né? E ela disse que o Sampaoli tinha rusgas com o João Paulo, mas de lá para cá, né, da grande maioria das temporadas do Santos, o Santos não precisou de um goleiro que jogue bem com a bola nos pés, né? Então eu não tenho essa visão de ele jogar bem ou jogar mal. Nunca me chamou a atenção nem positivamente nem negativamente o jogo de João Paulo com a bola nos pés. É isso. Estou aqui ansioso e apreensivo ao mesmo tempo pela estreia dele pelo Bahia e satisfeito com a contratação, né? Acho que o goleiro do projeto muito provavelmente ficou para um futuro próximo. Eu não entendo o João Paulo como o goleiro do projeto, mas ele funciona muito melhor como tampão, né, do que os goleiros que a gente tinha aqui. Ele sobe a barra de nível do nosso gol, sem sombra de dúvidas. Ele é melhor goleiro do que Marcos Felipe, se transferindo agora para a Turquia, do que Ronaldo, do que Danilo, ou ainda do que Gabriel, Jampa, etc., que eram os outros goleiros que a gente tinha à disposição, ou tem à disposição. Show de bola. E só né? para aproveitando o próprio Thiago, que também Isso. comentou depois, falando, Danilo, Teres, está louco? Alguma coisa que ele colocou. Eu só fiz assim, o meu comentário, ouçam direito o meu comentário. Meu comentário foi: é muito mais possível que haja uma renovação de Danilo Fernandes do que uma renovação, extensão de contrato de Ronaldo. Foi isso que eu falei. Eu não falei que eu quero que haja uma contratação, que é isso que o Bahia vai fazer. Não foi. Ouçam direito para poder recolocar aqui ou colocar a opinião, né? Foi muito claro. E aí estou de novo aqui. Caso não ficou claro, fique claro agora. Eu apenas comentei. É mais possível isso acontecer do que Ronaldo. Você vê como Ronaldo está em baixa e como Ronaldo, para mim, e o entendimento também, acredito, da maioria da torcida, não deve ter o seu contrato renovado com o Sport Clube Bahia. E além disso, Lula, é mais provável também, até pensando em colocação de elenco, o Danilo Fernandes é um cara muito mais tranquilo para aceitar uma terceira vaga de goleiro, por exemplo, do que o Ronaldo. O Ronaldo ele é mais jovem, ele quer jogar, né? Então, se você, por exemplo, pensar que o Bahia pode contratar um goleiro, ter João Paulo e Danilo Fernandes, você fecha seu trio de goleiros. Ou João Paulo, um goleiro mais jovem, para poder ser esse goleiro, né, de formação, digamos assim, e o Danilo Fernandes como terceiro goleiro. Também tá tranquilo. Eu acho que o Danilo ser o terceiro goleiro do Bahia é o menor dos nossos problemas. Assim, aliás, não é nenhum problema, na minha opinião. Né? Enquanto ele estiver querendo jogar, enquanto ele estiver com condições físicas, apto para jogar, e ele quiser ser, né, esse cara também internamente, com uma voz ativa, né, como a galera fala muito, eu acho ótimo. Eu acho que é um cara muito relevante dentro do grupo, na minha opinião. Tá? Só para poder fazer uma correção rápida aqui, Lula, a galera do chat foi muito bem nessa. Perguntaram sobre, aliás, afirmaram, né, que no jogo contra o São Paulo, de fato, eu conferir, o Rodrigo Nestor estava disponível, ele só não entrou, mas ele estava no banco.
por ter sido empréstimo pago, né? Provavelmente por isso. O Nestor estava à disposição do Rogério Ceni. Ele não entrou contra o São Paulo, mas ele estava no banco, né? Apesar de estar emprestado pelo São Paulo. Então pode ser, sim, que tenhamos uma estreia de João Paulo contra o Santos. Pode ser. Não há. Se não tiver isso no contrato, não seria um impeditivo, né? Dele Mas estrear contra o próprio só que, Santos. claro, não é uma questão de ser pago ou não, né? Não, Isso. Depende do que está celebrado em contrato. É o que Exatamente. está celebrado em contrato. Mas só que é isso que eu falei, mas de maneira convencionou-se isso, né? O famoso caso agora do Internacional com o Flamengo foi René? Não lembro agora quem foi. Quem era o lateral. Não lembro. Que tinha que jogar, o Flamengo pagou uma fortuna para ele poder jogar Rodinei. Foi Rodinei. Isso, Rodinei. Rodinei é o nosso. Rodinei. Rodilindo. Pronto, Rodilindo, ele mesmo. Né? O Flamengo tinha pago pelo empréstimo. Não foi um empréstimo gratuito, né? Tinha pago pelo empréstimo, mas teve ainda que assim pagar um outro valor a mais para poder jogar. Cada contrato é um contrato, não necessariamente é por conta do pagamento, né? De ter gasto com aquele atleta. Perfeitamente. Mas enfim, estamos aqui na vanguarda. Leandro Nascimento, Leandro, você acha que o JP já joga amanhã? E na sua opinião deveria? Acho que não joga. Na minha opinião, eu deveria. Eu sei que Luiz Teles discorda, a gente vai ter um debate aqui que eu sei que ele discorda, e eu propositalmente falei que concordo, não só porque eu realmente acho, mas eu falei que concordo para ter o debate também. Porque, velho, para mim, eu sei que é um risco, né? Eu entendo, mas eu acho que o torcedor, mesmo que o João Paulo entre meio que na fogueira num jogo como esse, eu acho que o torcedor ia ter um pouco mais de paciência, sinceramente. Não é assim, João Paulo ele tá vindo por empréstimo, ele tá vindo, todo mundo sabe que ele tá vindo de um tempo sem atuar, então eu acho que teria uma paciência que talvez não tivéssemos com outro goleiro. Se fosse o Patrick Sequeira, por exemplo, que chegasse depois de toda a novela, Patrick Sequeira, velho, ia entrar no... E aí eu até discordei disso inicialmente, mas depois de que a novela aumentou cada vez mais, eu até concordei depois com isso e tô aqui para poder admitir, né, que voltei atrás, não tem nenhum problema nisso. Patrick Sequeira entraria super pressionado, por exemplo. E aí uma falha, um domínio errado, qualquer coisa já iria causar um tumulto. Pagou não sei quantos milhões para essa merda aí, a gente sabe como é que funciona, né? No caso do João Paulo, acho que vai ser diferente, né? Porque é um cara que tá chegando por empréstimo, é um cara que a gente sabe que já tá um tempo sem atuar. Então, existe uma esperança de melhora, porque é uma contratação e é um bom goleiro, mas existe também uma paciência, que eu acho que existirá uma paciência que talvez não existiria se fosse um outro jogador que chegasse, por exemplo, como é o caso do Patrick Sequeira. Então, nesse contexto, né, todo, e ele tendo condições, ele confiante, depende muito do atleta também, tem atleta que fala, não, mas joga pra mim aqui que eu resolvo. Tem atleta que depende da personalidade do cara também, né? Nesse contexto todo, eu arriscaria. Eu arriscaria. Mas eu quero ver o contraponto de Luiz Teles, porque nós discordamos dessa aí, eu tenho certeza. Vamos lá. Primeiro que eu concordo com os seus argumentos, de fato, né? Eu não vejo problema ali embaixo das traves em ele jogar, e também concordo que o momento continua sendo crítico para seja Ronaldo, seja Marcos, quer dizer, fosse Marcos Felipe, Danilo, tirar essa pressão é uma coisa importante em relação ao goleiro, né? Agora, lembrar que a maneira como o Bahia joga, com a importância do goleiro dentro do sistema, ela, assim, é gigante, na verdade, é imperativo dentro da maneira de jogar, contra a grande maioria dos clubes, né? Vai ter um jogo ou outro que talvez a saída apoiada ali no início não case muito, que você precisa isolar mais a bola, ter outras alternativas, mas dentro disso é necessário um mínimo entrosamento, um mínimo entendimento dessa forma de jogar, do posicionamento dos atletas, para que um goleiro assuma a posição. Um mínimo. E ele chegou na madrugada de hoje, né? Ele ainda ia fazer exames para assinar contrato, para sair no bid, não faria treino nenhum. No máximo, o Rogério Ceni teria tempo de mostrar para ele um vídeo ou outro do que ele poderia fazer. Eu acho que seria muito mais prejudicial tê-lo no gol
do que benéfico, né? Eu vejo benesses, tá? Sobretudo essa situação de tirar a pressão do goleiro. Os goleiros do Bahia estão pressionados, o goleiro pressionado é um problema, e tem um segundo argumento, que é assim, na quarta-feira e no próximo domingo, obrigatoriamente, o Bahia vai ter que ter Ronaldo no gol. Obrigatoriamente. Porque não pode jogar pela Copa do Nordeste e não pode jogar contra o Santos. Então, assim, por que antecipar esse passo se você, nos 2 próximos jogos, vai ter que ter Ronaldo de novo? Por que minar ainda mais a confiança de Ronaldo? E aí é onde mora meu argumento. Embaixo das traves, velho, eu já comentei aqui, acho que, ainda que tenha sido ali o último a ser escolhido, meio que no apagar das luzes, João Paulo é um ótimo goleiro, vem para botar essa posição do Bahia num patamar diferente, ele está num patamar diferente de Marcos Felipe, de Danilo, de Ronaldo, está, mesmo vindo de uma lesão, mesmo tendo feito apenas 4 partidas esse ano, apenas uma oficial, mas ele está nesse nível, nesse outro nível, né? A carreira dele mostra isso, né? O que ele entrega em campo mostra isso. Entretanto, todavia, contudo, né? Os 2 próximos jogos ele não vai jogar, então por que antecipar? Se você pode dar a ele o tempo de entrosamento, o tempo de entendimento do sistema, e o Bahia se apoia muito nesse sistema de jogo. A força do Bahia ela é tão grande pela qualidade dos atletas que tem, mas também pelo sistema de jogar, a natureza desse sistema. E esse sistema é imperativo a participação do goleiro e do entendimento de como esse sistema, por parte do goleiro, de como esse sistema funciona. Para quem dá a bola, em que momento dá a bola, em que local do campo dá a bola, que atletas vão estar à disposição no momento de um chute, né, de um lançamento, né? Qual é o meu lado forte? Por exemplo, eu preciso ativar um jogador que vai fazer uma proteção ou fazer uma casquinha. Eu vou mandar a bola para o lado esquerdo ou para o lado direito? Ou centralizada? Você acha que ele vai estar com isso já condicionado? E isso daí impõe o quê? Pressão do adversário, posse de bola do adversário, ainda mais no jogo fora de casa. Então, assim, eu prefiro muito mais ter um atleta que já tem esse entendimento e que possa contribuir. E aí, com uma semana, com 10 dias, né? Você passe a ter um jogador com mais confiança para exercer isso aí, seria o João Paulo, do que de fato jogar ele na fogueira no jogo fora de casa contra o Corinthians, para depois você ter de novo Ronaldo no gol por 2 partidas. É isso. Só, eu queria tem só um contraponto pesado. Não, eu já vi, Jorge Nogueira, né? Venha, pode falar. Tinha o Jorge Nogueira, eu botei a outra também primeiro, que era o pessoal do Bahia Zone, cadê? Olha lá. Concordamos com o Leiro e hoje, excepcionalmente hoje, discordamos de Telles. Eu também não costumo discordar de Telles, não. Às vezes.